Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Alessandra. Estou falando em meu nome e também em nome dos meus colegas que vão apresentar essa videoaula junto comigo, meus colegas Heloísa, Nerissa, Milena e João Pedro. E como alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e parte do Projeto 3, nós preparamos essa aula sobre lírica de guerra pela perspectiva de Drummond para trazer ali os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina e que podem ser ali de utilidade do telespectador que está aí nos assistindo nesse momento. Começando aqui com os tópicos da aula, o primeiro ponto da aula seria a apresentação dos docentes que já foi realizada. A segunda parte da aula, a contextualização tanto da obra como do contexto histórico brasileiro, como da própria lírica de guerra. Em sequência, daremos início às análises, então partiremos de poemas de Carlos Drummond de Andrade para relacioná-los com outras mídias. Foram selecionados aqui a fotografia e a pintura. E, por fim, algumas considerações finais sobre o trabalho de maneira geral. Começando com o contexto histórico, a obra Sentimento do Mundo é um livro de 1940. Em 1940, nós estávamos durante o período... Nós não, né? Estava acontecendo o período da Segunda Guerra Mundial, então o livro foi publicado nessa época de Segunda Guerra. E o livro traz ali reflexões sobre o mundo durante a guerra. Então, um mundo que estava em crise, que tinha ali os seus momentos de fragilidade e traz o impacto da guerra na visão de Drummond. É importante ressaltar que, durante ali na época da publicação de Sentimento do Mundo, Getúlio Vargas estava no poder ali com a política dele de Estado Novo, mas o Brasil ele ainda estava neutro. Então, a entrada da guerra ela aconteceu só em 1942. Porém, já se via os impactos da guerra ali nos meios, em jornais, enfim. Já era visto quais os impactos da guerra, mesmo o Brasil não estando totalmente dentro da guerra, tentando se manter neutro. E nessa época nós tínhamos muitos autores em que traziam ali em suas obras as influências políticas e culturais, então uma literatura um pouco mais engajada. Em sequência, vamos falar um pouquinho sobre o que é a lírica de guerra. Então, segundo o autor Marcelo Ferraz de Paula, ele diz que a lírica de guerra é uma produção poética que vai responder ali aos horrores que o mundo vivencia, né, durante o período de guerra. Então, todos os sentimentos que não aqueles que causam a guerra, mas as pessoas que estão vivenciando a guerra, o próprio cidadão mesmo, a pessoa que está na guerra, enfim, os sentimentos que essas pessoas sentem são expressos. Então, sentimentos como medo, culpa, remorso, etc. E daí, essas obras que trazem esse conceito de lírica de guerra, trazem uma reflexão de como é a guerra, quais são os impactos da guerra e o que pode ser feito ali no leitor, o que o leitor pode pensar para que ele seja mais consciente, enfim. Isso basicamente é a literatura lírica de guerra. Então, ela vai dar ali voz ao sofrimento dos seres humanos ali, dos que vivenciam a guerra, e vai analisar as consequências da guerra, claro, de maneira ali ficcional, ainda que parta de algo que realmente aconteceu, algo histórico, sempre é o ponto de vista do poeta a partir daquilo. E daí, com essa última frase, nós podemos chegar na parte qual é o papel do poeta na lírica de guerra. O poeta, nesse caso, ele não vai ser uma testemunha ocular, não quer dizer que ele está no campo de batalha, que ele está vivenciando ali todos os horrores da guerra, mas ele vai ter ali uma visão periférica, ele está vendo a guerra de fora e, por isso, ele tem a capacidade de refletir sobre os conflitos. Então, ele vai focar ali em quem é vítima da guerra, em quem está sofrendo pela guerra.
não nos heróis. Então, ele não vai estar, a lírica de guerra ela não vai estar para enaltecer, por exemplo, os soldados, o quanto eles foram brilhantes, nem nada do tipo. Ele vai focar mesmo nas vítimas, então, na parte crítica e na parte problemática da guerra. E pensando em Drummond, ele estava dando início ali à sua fase mais engajada. Então, Drummond já tinha escrito alguns livros de poesia anteriores, como alguma poesia, por exemplo, né? Porém, a partir de Sentimento do Mundo, a poesia de Drummond já estava amadurecendo, ela estava mudando. Então, posteriormente, ele escreve inclusive A Rosa do Povo, que é um livro ainda mais engajado, mas aqui seria o início da sua fase engajada. E em Sentimento do Mundo, Drummond ele está denunciando todo a barbárie da guerra, né? Então, tudo que a guerra ela tinha ali de pior e que estava acontecendo e que precisava ser dito. Então, ele dá voz ali aos sentimentos coletivos, ao medo que a população sentia naquele momento neutro em que não sabia se o Brasil iria entrar na guerra ou se não iria. Enfim, é isso que Drummond ele tenta trazer ali nesse momento com a obra Sentimento do Mundo. E o que nós queremos fazer aqui no nosso trabalho? Sentimento do Mundo é uma obra muito importante, ainda que fale sobre que tenha sido escrito na realidade na época da Segunda Guerra Mundial, não é uma obra que precisa ser lida isoladamente, somente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nós ainda temos na nossa realidade guerras acontecendo, então a obra, quando lida com outros olhos, ela ainda é muito atual, ainda reflete muito do sentimento do ser humano que vivencia a guerra hoje em dia. Então, alguns dos questionamentos que nós podemos fazer durante essa aula é se a guerra ainda molda a arte, e por meio das nossas análises ali, tanto dos poemas do Drummond como das outras mídias que trarão ali informações das guerras atuais, a gente vai poder dizer se sim ou se não, e quais são as semelhanças e as diferenças do contexto do Drummond quando a gente pensa em guerras atuais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, agora em 2025, a guerra da Ucrânia, a guerra ali de Israel com Hamas, que são as guerras que estão acontecendo ali de mais que tem mais mídia, digamos assim, que está mais em evidência. E daí, citando um outro autor aqui, a verdadeira poesia interioriza a história. Então, a poesia de Drummond aqui, ele traz esse apelo histórico e vai poder, ao longo do tempo, né, se nós olharmos num viés não tão diacrônico ali, fechado em si, nós conseguimos ver a história novamente se repetindo em outras situações. Então, neste momento, nós partiremos para as análises das poesias. Espero que seja de muito proveito e que possa despertar ali a curiosidade de vocês para estudar um pouquinho mais tanto a obra de Carlos Drummond de Andrade, que é maravilhosa, como estudar mais sobre lírica de guerra, que é um assunto muito interessante. O poema Menino Chorando na Noite, de Carlos Drummond de Andrade, reflete um pouco daquilo que a gente quer retratar aqui, que é a questão da guerra, né? O sofrimento na guerra. E para isso, a gente primeiro vai realizar essa leitura, para na sequência partir para uma análise e depois estabelecer relações com outros tipos de texto, como por exemplo fotografias da guerra nos dias atuais. Então, para isso, eu peço para que vocês me acompanhem nessa leitura que eu vou realizar aqui desse poema. Na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, o menino chora. O choro atrás da parede,
a luz atrás da vidraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas. E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo na colher. Um menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe um menino chora, em outra cidade, talvez, talvez em outro mundo. E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre do queixo do menino, escorre pela rua, escorre pela cidade, um fio apenas. E não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando. Bom, logo de início a gente já percebe o impacto desse poema no leitor, né? Então, o eu lírico consegue retratar muito bem esse sentimento de dor, né? A dor do menino que tá sozinho na noite. Tá sozinho na noite, na guerra, né? Por ser afastado da família, independente da condição. Então, é um retrato, né? Uma visão geral da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E também aqui no Brasil a questão da ditadura militar, né? Para isso, a gente vai fazer uma análise, primeiro da forma, né? Como esse poema foi construído, para depois partir para uma análise mais interpretativa. A primeira coisa que a gente pode reparar é que esse poema é constituído por 3 estrofes. A primeira estrofe sendo composta por um quarteto, né? Um conjunto de 4 versos. A segunda por um terceto, 3 versos. E a última, novamente, um quarteto. Outra coisa que a gente também consegue perceber é a questão dos versos não possuírem rima. Então, eles não têm sonoridade, né? Essa estrutura de não possuir rima, vocês podem analisar ali ao fim de cada verso. Então, o primeiro, na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, o menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça, né? Então, não tem rima, né? São versos livres, são versos carregados dessa característica livre mesmo, né? Sem padrões. Aí aqui eu trouxe um compilado geral, né, da forma. Então não tem uma sequência métrica, não tem a presença de sonoridade. É uma escrita livre devido à questão do movimento literário, né? Não tem padrões. E o poeta, ele acaba se enquadrando nessa ideia do Drummond da questão da utopia de fraternidade, ou seja, se compadecer pela dor do outro, daquele que está distante, né? No segundo verso, se eu não me engano, não, segunda estrofe, perdão, o menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe o menino chora. Olha essa questão de distância que é passada nessa estrofe. Ele chora na noite, tá atrás de alguma coisa, tá atrás da rua, tá longe, tá em outra cidade, ele tá distante, mas ele tá chorando. E aí traz essa ideia de sentir empatia por aquele que está distante, por aquele que está na guerra ou aquele que, de uma forma ou de outra, acabou sendo inserido naquele contexto. Outro ponto que é importante ressaltar é a questão dos símbolos, né? Então eu trouxe aqui 3 símbolos que estão bem presentes nesse poema. É a questão da noite, né? Remete à questão da época, né? A história vivida, a escuridão, ao pessimismo, a fumaça, né? Lembra aquela noção de neblina, assim, a criança sozinha. O menino, ele é a peça principal, né, desse poema, digamos assim, o protagonista, por conta de representar a fragilidade, a inocência, a dor humana de modo geral. Então, não só das crianças. E as lágrimas acabam simbolizando a dor universal, não somente a dor de quem está sofrendo, mas a dor de quem se compadece por aquele que sofre. E de maneira geral, a gente pode resumir isso nesses 5 tópicos que eu coloquei aqui para vocês. O poema reflete a sensibilidade humana do poeta ao abordar o sofrimento humano em um contexto de conflitos e fragilidade. Que contexto é esse? A Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo, aqui no Brasil. O menino representa essa dor de maneira geral, né, daqueles que são afastados da família, seja por questões de morte ou abandono, né? E
também faz uma crítica a essa questão da insensibilidade coletiva, a falta de empatia pelo próximo. Bom, agora que nós já ouvimos a leitura do poema, nós vamos dar continuidade analisando duas imagens que dialogam com essa temática das guerras. Drummond, ele usa palavras para retratar o sofrimento da guerra, mas as imagens também conseguem transmitir essa dor. Então, aqui nós temos essa imagem de um menino na guerra da Síria, em 2016, completamente atônito, sem lágrimas, mas com um olhar de choque diante do horror da guerra. E, na segunda imagem, nós temos uma criança ucraniana chorando no vidro de um ônibus, expressando a dor da separação familiar. E tem um trecho muito forte do poema que diz: "Não há ninguém mais no mundo a não ser esse menino chorando." No poema, a figura do menino chorando simboliza todas as vítimas da guerra e da violência. Ele consegue representar milhões de crianças que foram separadas de suas famílias, mortas ou obrigadas a viver em condições desumanas. E essas duas imagens que eu mostrei, elas ajudam a reforçar a ideia central do poema, né? Que é o sofrimento infantil em tempos de guerra e a insensibilidade do mundo diante disso. E no final das contas, Menino Chorando na Noite não é só um poema sobre uma criança que sofre. É um grito contra a insensibilidade coletiva, é uma denúncia sobre como a humanidade continua permitindo que essas tragédias aconteçam. E essas imagens, elas conseguem traduzir certinho esses sentimentos, pois são imagens que chocam e que causam dor, assim como no poema, né? E aqui no finalzinho, então eu deixei esse resuminho sobre o que a gente falou e essa análise, né, entre as imagens e o poema do Drummond. Tá bom? Muito obrigada. Hoje nós vamos trabalhar o poema A Noite que Dissolve os Homens, do Carlos Drummond de Andrade. E para a gente começar, vamos fazer a leitura dele e depois nós vamos comentar um pouquinho o poema e fazer também uma leitura contemporânea a partir de imagens. Então, A Noite Dissolve os Homens. A Portinari. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate. Nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes. Vapor róseo expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão, como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza da tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão, simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas de antemão, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora.
Bom, pessoal, esse poema ele foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade e foi publicado em 1940, bem no contexto da Segunda Guerra Mundial. É importante que a gente tenha a noção de em que momento foi publicado, porque o contexto precisa estar para o nosso texto, porém aqui a gente também vai querer interpretar ele no mundo contemporâneo. Outras características é que ele foi dedicado ao pintor Cândido Portinari, que era uma fonte de resistência também contra os regimes fascistas, uma arte de denunciação, em que o Drummond também vai se posicionar, de denunciando de forma até que pode ser considerada velada, e aqui que a gente vai tratar em como que a poesia ela consegue ser denunciação e ainda assim arte, e ainda assim se posicionar, porém de forma velada, e quais as interpretações que podem ter, lembrando que a nossa interpretação aqui não é a única, então tem outras. Vamos continuar. Como o nosso objetivo de analisar o poema é por imagens, eu vou mostrar algumas imagens e a partir delas a gente vai pensar algumas estrofes dos poemas. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. Aqui nós vamos trabalhar duas guerras contemporâneas. Essa da imagem é a Ucrânia contra a Rússia, e essa seria Israel contra Hamas. Caso aqui é na cidade de Gaza. E a primeiro tópico que eu queria trazer para vocês é a noite da guerra. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite aqui, na verdade, a gente pode traduzir como a guerra, porque é a guerra que traz total incompreensão, é a guerra que destrói, é a guerra que vai deixar todo o território dissolvido, é a guerra que dissolve os homens. Então, o autor ele traz de forma velada isso, que é a noite, mas na verdade é a guerra, e aqui a gente pode pensar em outras formas que também acabaram dissolvendo os homens, seja no Brasil com censura, seja na ditadura militar e hoje nas guerras contemporâneas. A noite é mortal, completa, sem reticências, a noite dissolve os homens. Aqui é um protesto que teve em Israel no início da guerra, as pessoas se reunindo à noite para tentar lutar contra isso, se posicionarem. E aqui a gente tem que pensar no caos e na alienação que a guerra traz, porque nós, muitas vezes no Brasil, na América Latina, não vamos ter essa noção do que a guerra traz, mas na verdade ela apaga a identidade não só daquelas pessoas que estão ali, mas de um país inteiro, de uma população inteira, de um território, porque ela vai destruir toda a vegetação, ela vai destruir os animais, não é só os homens que se destroem, né? Então, ele vai evidenciar esse combate entre homem e mundo. E no verso, os suicidas tinham razão, remete a esse desespero assim, nossa, não vale mais viver nesse mundo, nessa noite, nesse caos, nessa guerra. Então, os suicidas tinham razão quando eles desistiram desse mundo. E para além de pensar só nos homens, também tem o verso nos campos desfalecidos, mostrando que não é só os homens que sofrem, a própria terra sofre com os impactos das guerras, a própria terra sofre com a noite. Porém, o autor ele vai mostrando que a noite dissolve os homens e como ela é ruim, mas tem um porém ali, porque começa a aurora. Eu vou voltar no poema só para a gente pegar essa partezinha. Opa! É, Aqui. Aurora, entretanto eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Porque a aurora ela vai ser uma fonte de renovo, ela vai ser o recomeço. E é aqui que a gente vai pensar a aurora, porque a aurora ela representa essa superação. No Drummond, ela representa a superação aos regimes totalitaristas, porque ele vai falar exatamente: o triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos.
Mas a aurora aqui pra gente, ela representa a esperança, talvez a forma que novas pessoas vão lutar contra a guerra, que as pessoas vão se ajudar, porque apesar da guerra destruir tudo, é na guerra também que muita gente se levanta para reconstruir. Então, a aurora, ela pode ser pensada não só como um símbolo, mas como em cada pessoa. E é legal a gente pensar também que o autor traz a aurora como uma figura feminina, porque nos regimes totalitaristas, nós temos líderes totalitários sempre na figura masculina e não na figura feminina. E hoje, nas guerras contemporâneas, a gente também vê líderes masculinos. Então, é legal essa contraposição que o autor traz. A Aurora, ela é feminina, ela traz vida. Então, a minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza da sua vinda. E fechando o poema, no último verso, nós havemos de amanhecer. Porque a noite pode durar muito tempo, mas em algum momento vai amanhecer. Então a guerra pode continuar muito tempo, ela pode dissolver os homens, ela pode dissolver a terra, ela pode acabar com tudo, mas em algum momento há de amanhecer, e nesse amanhecer nós havemos de amanhecer. E aqui, pensando nessa interpretação, daria para a gente pensar em algumas coisas que poderiam simbolizar a aurora hoje no mundo contemporâneo. Eu pensei, nós pensamos, né, nosso grupo, primeiro na Cruz Vermelha, porque eles estão por todo mundo em guerras civis, em guerras, de nações contra nações, não só levando assistência médica, mas alimentação, levando roupas, levando água. Então, e aqui é uma foto de socorristas da Cruz Vermelha, na Ucrânia. A gente e se vocês e eu deixei alguns links para vocês acessarem bancos de fotos, porque tem muito trabalho. E a nossa reflexão final desse poema é que essa não é a única interpretação, pode haver outras interpretações, mas é como nós enxergamos a noite hoje em dia. A noite ela vem apenas por guerras contemporâneas, a noite não pode ter outros símbolos. Ainda, como nós enxergamos a aurora em tempos de guerra? Quem é a aurora? Quem se concretiza? Podemos também pensar em que papel a poesia tem, não só na construção da esperança, mas também num papel de denunciação, um papel de resistência. A poesia e a arte, elas têm esse papel. Então, portanto, havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas de antimanha, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Olá, meu nome é João Pedro e iremos finalizar nosso trabalho fazendo uma análise do poema A Noite Dissolve os Homens, junto de Guerra e Paz, o mural do Cândido Portinari de 1957. Para falar um pouco do mural, né, ele foi feito de 1952 a 1956 pelo Cândido, foi feito aqui no Brasil, né, o Cândido Portinari, um dos nossos maiores pintores aqui do Brasil, e ele foi encomendado pela ONU para figurar lá na sede deles em Nova York, né? Então a gente teve durante os anos que foi feito, ele foi feito aqui, depois foi mandado para lá, né? Ele é todo feito em madeira e óleo sobre tela, isso vai ser importante em breve, né? Vamos passar aqui para o próximo slide, que vamos falar sobre a análise para uma pintura, né? Segundo a Lúcia Teixeira, né, existem 4 elementos que você pode analisar numa obra, né, numa obra imagética, no caso aqui seria o mural, né? Tem os elementos cromáticos, que seria a análise das cores, né, que vai ser muito importante na nossa análise aqui. Os eidéticos, que é a análise das formas geométricas, então se tem mais formas retas, se tem mais formas curvilíneas, convexas, curvas. Então, daí tem os elementos topológicos, né, fazendo um escalonamento das partes que tem em cima, onde que as imagens dentro do mural estão localizadas, né? E os matéricos, que é a análise do suporte, material e as técnicas utilizadas, né? Voltando ali para o material, né? Ele precisou de muita tinta a óleo para fazer, porque o mural é enorme, ele tem 14 por 10 metros, então deu ali para ver pelo tamanho das pessoinhas ali que realmente, aquilo ali inclusive estava no, né, uma das poucas vezes que a obra voltou para o Brasil,
né? Acho que voltou uma vez só, ficou quase um ano ali no Teatro do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Então, vamos fazer agora a análise das partes imagéticas, começando pela parte esquerda, né, que é a parte durante a noite, né? A guerra ela é representada como não apenas um campo de combate ali, é representada por toda a humanidade, na verdade. Aquela parte ali, não é apenas o pessoal que está no meio do combate, não é isso que é somente a noite. São as pessoas chorando, são as pessoas tapando os olhos para não ver. Então é uma guerra que figura também as mulheres que ficaram nas guerras, as crianças que ficaram órfãs, e os poucos homens que aparecem ali, eles estão guerreando, né? Estão nos cavalos, correndo, e abaixo ali da imagem também tem a figura de um cérbero, assim. Isso também diz que há o medo da morte, né, durante a noite, durante essa guerra, né, que ela parece que não tem fim. Então tem esse medo mais primal, essa coisa, medo da morte, ela também figura muito na guerra, né? E ele fala disso, né, que é, no poema, né, o Drummond ele cita bem isso. A parte do dia, né, a vinda da aurora, entretanto, ela mostra que com outros elementos, por exemplo, onde figurava muito o azul da noite, aqui a gente vai ver muito mais o amarelo, essa abordagem mais solar da parte direita do mural, né, desse mural enorme. Então, o Drummond, após abordar o auge da desesperança da noite da humanidade, escreve que a aurora virá e será o fim da fadiga, e que os sobreviventes irão enlaçar as mãos, e isso está muito presente ali nessa parte, porque as pessoas realmente estão trabalhando, elas estão brincando, as mulheres conversam, não tem mais aquela lamentação que tinha na primeira parte, né? Isso é bem notório, né? E é interessante pensar que o mural ele foi feito depois da autoria do poema ali, do Drummond, mas o Drummond ele fazia uma dedicatória, né? Como foi visto anteriormente na análise do poema, ele faz uma análise, ele faz uma dedicatória, digo, pro Portinari. E o Portinari, eu acho que ele se inspirou muito aqui no Drummond, porque essas imagens elas podem muito bem ser, elas são, você consegue ver, ela tem uma transparência, você consegue ver depois dessa imagem, você já consegue entender que passou ali um Drummond. O Drummond ajudou a criar também essa pintura do mural, né? Então, primeiro o dia se faz presente, o plotônio amarelo, né? Voltando nessa parte. Além disso, pode-se confirmar a inocência do que veio no romper da aurora, né? Então, o Drummond ele deixa claro isso e também o Portinari. Na conclusão, né, a gente tem que as mensagens anti-guerra dos objetos de estudo, do trabalho todo, das fotografias de guerra, elas podem ser percebidas também nessa última parte do poema. Ele fala que havemos o amanhecer, havemos de amanhecer, né? Nós também. Né? O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora, né? Então essa paz ela é muito necessária, né? Ela é que vai dissolver essa guerra, né? Vai dissolver essa noite eterna da guerra, né? Porque ela enquanto dura ela é eterna, né? Nenhum momento de guerra é desejável, ele é bom, então essa essa noite ela tem que passar, né? E pelos sentimentos expressados pelo pintor com o simples aproveitar da vida, né? Esse que é o dia, né? E isso fica dissolvido no cenário de guerra, né? Então, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.